bom dia. Bom dia, queridos. Bom dia. Vocês estão felizes com Jesus nessa manhã? Amém? Amém. Talvez você diga, pastor, eu estou passando uma luta. Gente, mesmo passando luta, felizes com Jesus. Amém? A nossa alegria não é aquela que vem da circunstância do momento que eu estou vivendo. A alegria que vem do Senhor, ela mora dentro do nosso coração. Ela se chama a presença do Espírito Santo na nossa vida. E mesmo em tempo de sequidão, a sua folha fica verde. Amém? Não deixa de dar fruto. Essa é a palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quero ministrar com vocês uma palavra nessa manhã. Algo que Deus vem falando ao meu coração durante toda a semana. E eu orando, Senhor, é isso mesmo. E o Senhor confirmando, trazendo essa palavra. E eu sei que se vem do Senhor, vai acrescentar na nossa vida. Amém? É bênção para nós. E o tema da nossa palavra nessa manhã é: onde estão os Ananias dessa geração? Você pode declarar comigo? Onde estão os Ananias dessa geração? Onde estão esses homens? Ananias foi aquele homem usado por Deus para consolidar, para trabalhar ali todo o processo de conversão do nosso querido apóstolo Paulo. Onde estão os Ananias dessa geração? Antes de nós lermos esse texto propriamente que fala de Ananias, vamos entender o que Ananias entendeu para ser quem ele foi e para viver o que ele viveu. Ananias entende o que está em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo de número 20. Se você tem sua Bíblia, pode abrir comigo. Se você não tem, você pode acompanhar o texto aqui no teleprompter, junto conosco, a palavra de Deus. Amém? Você já abriu, amém? Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quantos podem dizer glória a Deus? Essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Antes de voltar ao céu, já ressurreto, já tinha passado pela cruz, pela morte, e já tinha também ressuscitado. E aí ele reúne, ele aparece aos seus discípulos. E essa é a ordenança, essa é a última palavra, esse é o comando, essa é a direção que ele deixa para a sua igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os sobre todas as coisas que eu já vos tenho ensinado. E eis que estou convosco. Você vai fazer isso, mas não é sozinho, porque eu estou contigo. Amém? Estou contigo. Talvez você diga: eu, Senhor, eu estou contigo. O Senhor Jesus disse assim: ó, eu te garanto. Pode ir, pode obedecer, porque eu te garanto. Eu estou contigo. Amém, queridos? Aleluia. Homens e mulheres comprometidos com o chamado. Homens e mulheres comprometidos com as palavras de Jesus. Ide. Ele diz assim, ele começa esse texto no versículo 18, dizendo assim: toda autoridade me foi dada. Então, toda autoridade pertence a quem, queridos? Diga: Jesus. Toda autoridade me foi dada. O que Jesus estava dizendo com isso? Que o que reinava na terra antes da sua morte e da sua ressurreição era o pecado, o poder do pecado por causa da queda do
Então não havia ali toda a autoridade resgatada, porque o homem estava afastado de Deus pelo pecado. E Jesus vem, morre na cruz pela minha, pela sua vida, pelas nossas vidas, e de uma vez por todas Ele encerra todo escrito de dívida que havia contra nós. Amém? Ele encerra o poder do pecado, da morte sobre as nossas vidas. E Ele resgata toda a autoridade. E Ele diz: toda a autoridade me foi dada. E Ele diz: então ide, porque eu estarei convosco todos os dias. Queridos, se nós amamos ao Senhor, conhecemos ao Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Amém? Precisamos obedecer ao Senhor. E essa é uma ordenança do nosso Deus que nós precisamos obedecer. Ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Essa é uma ordenança para todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha sido apresentado a um evangelho diferenciado, onde alguns foram tocados por uma varinha e chamados para o ministério e outros não. Talvez você tenha sido apresentado a um ministério onde só alguns com um chamado, com uma palavra profética muito poderosa, é que vão ser usados no ministério. Mas eu nunca. Não, queridos, isso é mentira. Isso não é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vou conceda. Por que muitas vezes falta poder na nossa oração? Por que muitas vezes muitas coisas não se cumprem na minha vida? Não se cumprem na minha vida. Diz esse texto: para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam, a fim de que. E então, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou concedo. Amém? Então, uma vida de conquista, de vitória, de promessas, passa pela frutificação. Aleluia! E esse é o chamado de todo aquele que conhece o Senhor, a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é para o líder, não é para o pastor, não é só para aquele irmãozinho que fala bem, não é só para aquele irmãozinho que se sente chamado por Deus. É um chamado para todo aquele que conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a igreja não tem falado sobre isso. A igreja não tem ensinado isso ao povo. A igreja tem muitas vezes criado um povo que fica como se fosse aquele passarinho no ninho, com o biquinho aberto, esperando, a mamãe ou o papai irem caçar, irem trazer o alimento, e eles ficam só com o biquinho aberto comendo. E aí eles não alçam voos mais altos. Eles não querem sair do conforto do ninho. É seguro? É, mas tem muita coisa que ele nunca vai ver na vida se ficar só no ninho. Tem muitas experiências que ele nunca vai ter se ficar ali só no ninho. Então é tempo de crescer. Amém, queridos? Conta, aí os ornitólogos que tem que dizer se isso é verdade ou não, porque às vezes a gente escuta uma coisa, repassa e nem sabe se é verdade. Mas dizem que uma das maneiras, a águia diz que ela faz o seu ninho, a base do ninho da águia são espinhos. Ela faz toda a formação de espinhos e só depois ela coloca aquela palha, para poder amaciar. E diz que conforme, a águiazinha vai crescendo, ela vai tirando a palha. Ela vai aos pouquinhos tirando a palha, até que aquela águiazinha não tem outra escolha, ela tem que voar. Porque só sobram espinhos, ela não tem mais condições de ficar ali. E aí ela vai descobrir que ela sabe voar. Meu irmão, às vezes Deus faz isso conosco.
Deus vai tirando a palha, e você está, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está dizendo, eu estou te ensinando a voar. Eu estou te ensinando que você pode ir muito mais longe. Eu estou te ensinando que você pode alcançar lugares muito mais altos. Eu estou te tirando da sua zona de conforto e de acomodação, para que você tenha experiências maiores comigo. Amém, queridos? Quantos creem que Deus é um Pai de amor? Então dê um aplauso poderoso a Ele nessa manhã. Eu vou te dizer algo. Existe uma palavra poderosa no Evangelho. Poderosa no Evangelho. E essa palavra poderosa, ela não é promessa e nem prosperidade. Se existe uma palavra poderosa no Evangelho, essa palavra se chama obediência. Amém? Obediência. Se você estudar sobre obediência na palavra, Jesus o tempo todo falando sobre o quê? Obediência. Aquele que ouve e pratica. Aquele que, sabe, que me obedece. Esse é o meu servo. Esse é o meu filho. Aquele que ouve e obedece as minhas palavras. Amém? Obediência. Essa é uma palavra poderosa e que precisa hoje tomar lugar na nossa vida, no nosso coração. Porque se Ele tem toda a autoridade, Ele é o Senhor. Diga comigo, Ele manda. E eu obedeço. Ele manda e eu obedeço. Muitas vezes temos vivido um evangelho invertido, onde nós governamos a nossa vida, onde nós governamos, eu acho que é assim, eu não acho que é assim. Irmãos, quando a Bíblia diz que nós morremos com Ele. A nossa vontade, a nossa carne, os nossos achismos, nós morremos com Ele na cruz. E a partir de agora, o que eu acho? Eu acho que essa palavra aqui diz. Amém? É isso que eu acho. E se ela diz que é para obedecer, eu vou obedecer. Se ela diz que é para dar fruto, eu vou dar fruto. Se ela diz que há poder e bênção na submissão à autoridade, eu vou ser submisso à autoridade. Amém? Quando nós aprendemos a fonte que é obedecer, nós vamos viver tempos novos na nossa vida. Vamos viver experiências novas na nossa vida de cristão, na nossa caminhada com o Senhor. Então diga, Ele é o Senhor. Ele manda. E eu obedeço. Diga, Ele é o Rei. Ele governa. E eu sou seu servo. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode parecer até duro o que eu estou te ensinando nessa manhã, mas é poderoso. Liberta as nossas vidas, nos dá entendimento do reino, sabe? Coloca a nossa vida no prumo, como diz o outro, né? Dá uma acertada na gente, fala, é mesmo, que negócio é esse? Porque às vezes nós vivemos assim, né? Jesus virou James. James, me abençoe, venha comigo. James, estou indo. Desculpa te chocar, mas é assim muitas vezes que nós tratamos o Senhor. Olha, Senhor, eu estou indo fazer não sei o que, você vem e me abençoe. E peraí, você perguntou? Senhor, é para fazer isso? Senhor, posso? Deus, é isso mesmo? Não, eu vou fazer e vem e me abençoe. E se Deus me abençoar, Deus me abençoou, vou sair da igreja. Não tive vitória, não estou aguentando, vou sair da igreja. Estou chateado com Deus. Deus, não está com nada. Que vivência de evangelho é essa? Onde eu saio fazendo o que eu quero, muitas coisas contrárias ao que a palavra me ensina, e eu ainda quero que Deus me abençoe. E eu ainda reclamo quando as coisas não dão certo. E eu ainda culpo Deus quando dá tudo errado. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Nós somos servos do Senhor, chamados para dar frutos, chamados para fazer a diferença nessa geração. Olha, é verdade que quando nós caminhamos com Deus, a bênção do Senhor nos alcança. É verdade, as promessas nos alcançam. Mas Ele continua sendo Senhor. É verdade que Ele é amigo. É verdade que Ele é consolador. É verdade que Ele é socorro bem presente na tribulação. É verdade que Ele é o provedor das nossas vidas. Amém? É verdade que Ele é o Jeová Rafá, aquele que nos cura. É verdade que Ele é a nossa justiça. É verdade que Ele é o nosso libertador. Queridos, tudo isso é verdade. Ele é rocha, Ele é paz, Ele é vida. Ele é torre forte. É verdade
verdade, Ele é tudo isso na nossa vida. Mas antes de tudo isso, Ele é Senhor e Rei. Aleluia! Diga, Ele é Senhor e Rei. Aleluia! Você está num reino e há um Rei que é Jesus. Nós queremos governar, mas o governo é dele. Queremos ser servidos, quando nós é que somos os servos do Senhor. Queridos, cuidado com esse evangelho do egoísmo. Tudo gira em torno de mim, tudo é para mim, para minha bênção, para minha vitória, porque eu preciso. Cuidado com isso. Existe um propósito muito maior pelo qual o Senhor te chamou. Deus quer usar a sua vida. Deus tem um propósito ali onde você trabalha, no meio da tua família, aonde você está, com um propósito. Deus te resgatou. Com um propósito, Deus tocou o teu coração. E Deus quer usar a sua vida. Amém. Amém? Então, de quem, pastor? De cada um aqui, sem exceção. De cada um aqui, sem exceção. Todo bem-estar, toda promessa, né? Toda provisão de Deus, tudo que nós temos conquistado no Senhor, porque temos, amém? O reino de Deus não é qualquer reino, é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então não tem como você não estar no reino de Deus e não ser abençoado, não vivenciar vitórias, conquistas. É verdade, isso tudo é bênção do Senhor na nossa vida. Mas não podemos pregar um evangelho que diz, venha para Jesus para você se sentir melhor. Não dá para pregar esse evangelho. Venha para Jesus para você prosperar. Porque tudo isso é consequência do andar com Deus. Amém? Tudo isso é consequência de você estar no reino. Mas nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho que diz, venha para Jesus, porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer te usar, Ele te chamou. Você não nasceu nessa geração, nessa família por um acaso. Deus tem um propósito na tua vida e Ele quer te usar. Amém? Você pode ser boca de Deus para o teu irmão nessa manhã e diz, Deus quer te usar. Diga, Deus quer te usar. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Quantos nunca foram ensinados a dizer isso para Jesus? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todo processo de conversão deve terminar em frutificação. Aleluia. Diga comigo, vamos repetir. Todo processo de conversão deve terminar em frutificação. Aleluia. Então abra comigo a sua Bíblia em Atos. Vamos ver esse processo na vida do apóstolo Paulo, antes Saulo. Atos capítulo 9. Atos 9. Você já chegou aí, amém? Está aqui também o teleprompter. Quem tem visão de águia consegue ler. Atos 9, do 1 ao 20. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que serviam a Jesus, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, o que aconteceu? Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo
ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado? Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu, o que Ananias responde, queridos? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai. Repete comigo: dispõe-te e vai. A rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias fez o quê? Diga, obedeceu. E entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20, vamos ler juntos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aleluia! Irmãos, um dos processos de conversão mais detalhados da palavra de Deus, né? A vida de Saulo, que se transforma no grande apóstolo Paulo. Um processo tão lindo, um processo de conversão, um processo onde a gente pensa que está certo, acha que o que a gente está fazendo é certo, porque Saulo não achava que ele estava errado. Ele achava que ele estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos. Ele achava que ele estava vivendo de acordo com a lei de Moisés. Ele achava que ele estava certo. Mas aí ele tem um encontro com Jesus. E aí ele vê quão cego ele era. Quão cego ele era. E ali começa um processo de Deus na vida de Saulo. Escamas caem dos seus olhos. Aí ele verdadeiramente passa a enxergar e se transforma em Paulo. Amém? Alguma semelhança com a minha e com a sua vida? Oh, glória, aleluia! Quantos de nós andávamos, vivíamos no mundo achando que sabíamos tudo, né? Que a nossa vida era o máximo, que a gente era o rei da cocada preta, que a gente, olha, eu sei de tudo, não tem nada nesse mundo que eu não saiba, que eu não possa aprender, olha, eu já vi de tudo nessa vida, até que a gente tem um encontro com Jesus e a gente vê como a gente era sempre. Só eu já tive essa. Quantos aqui já tiveram essa? Como eu era cego. Como eu era cego. Não é verdade? E aí, né, começa um processo do Senhor abençoado na nossa vida. E essas escamas começam a cair em nome de Jesus. Amém? Então, diga para o seu irmão: hoje você enxerga verdadeiramente. Porque o Senhor abriu os teus olhos. Ele era Saulo. Quem ele era? Saulo. Quantos aqui eram? Eram. E depois se tornaram para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Ele era Saulo. Isso acontece na nossa vida. Quantos de nós éramos amargurados, prisioneiros, enganadores, mentirosos, infelizes? Quantos de nós éramos vazios, doentes? E nos tornamos amados do Senhor, lavados, revidos
sangue, resgatados, chamados por Deus, filhos e herdeiros de todas as suas promessas, em nome de Jesus. Quantos aqui eram e se tornaram para a glória de Deus e para o encontro com Ele, dê a Ele um forte aplauso nessa manhã. Ele fez cumprir essa obra tão poderosa de salvação, de transformação, que muitas vezes nós nos acostumamos e paramos de agradecer ao Senhor por tão grande obra na nossa vida. Amém? Que coisa tremenda. Processo de conversão. Estamos cegos, né? Achamos que estamos no caminho certo até o encontro com Jesus. Vamos entender esse processo? Vamos ver como funciona. A primeira parte desse processo se chama arrependimento. Arrependimento. Você imagina o que Saulo sentiu quando Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu irmão, você consegue sentir uma dor, a dor que Saulo sentiu ao ouvir isso de Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez Saulo naquele momento tenha levado alguns segundos para elaborar tudo na sua mente e pensar: mas eu nunca persegui ao Senhor Jesus. Na verdade, eu não te conheci, Jesus. Eu persigo aqueles que pregam a tua palavra, eu persigo aqueles que te servem, eu persigo aos teus discípulos, não é a você. E talvez essa conversa até tenha acontecido, e a Bíblia não relata pormenores de tudo que foi dialogado ali entre o Senhor Jesus e Saulo. Eu não persegui o Senhor. Querido, isso nos mostra algo tremendo. Todo aquele que se levanta contra você, se levanta contra o próprio Senhor Jesus. Todo aquele que vem te afrontar, todo aquele que vem contra você, todo aquele que quer te derrubar, saiba, não é contra você, mas contra o próprio Jesus. É Ele que se levanta para vir em teu socorro. É Ele que se levanta para te defender. Ele é o teu general. Ele te protege e Ele chama para si a responsabilidade. E Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia! Glória a Deus! Imagina, né, Jesus chegando dos teus inimigos e dizendo: ei, por que me persegues? Eu, Jesus, não sei nem quem você é, não te persigo não. Quando você persegue o Laércio, você está me perseguindo. Quando você persegue a Beth, você está me perseguindo. Quando você persegue a Isabela, você está me perseguindo. E assim vai. Quando você persegue a Rose, né? Quando você persegue a Dani, a Vivi, a Sônia, quando você persegue, você está me perseguindo. Meu irmão, que coisa tremenda. Irmão, tu precisa se defender com um negócio desse? Precisa brigar com alguém, bater boca, sair da cruz, né? Precisa? É por isso que a Bíblia fala de mansidão, fala de domínio próprio, fala para a gente se calar, fala que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, porque Ele peleja por nós. Ele é o nosso advogado fiel, amém? Ele é o Deus que peleja as nossas guerras. E todas as vezes que a gente se mete para se defender: ei, falou de mim, que negócio é esse? Vamos lá, vamos brigar. E não sei. Jesus falou assim: fui, né? Porque não é mais comigo, é com Ele. Não entendeu que não é com Ele. Amém, queridos? E que o Espírito Santo nos ensine a cada dia que as nossas guerras pertencem ao Senhor. Amém? Não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Aleluia! E Ele peleja por nós. Ele nos defende. Ele é o nosso advogado fiel. Então a primeira coisa é o arrependimento. Arrependimento significa dor pelo pecado. Arrependimento nada tem a ver com remorso. Remorso também é uma dor pelo pecado. Mas a diferença é que o remorso, ele é momentâneo. Você sente aquela dor pelo pecado: por que eu fiz isso? E até chora e chega diante de Deus: ah, Senhor, por quê? Mas volta a fazer uma semana depois. Um mês depois está fazendo tudo igual. Então o nome disso é remorso. A Bíblia em nenhum momento fala de remorso. A Bíblia fala de arrependimento. O que significa arrependimento? Mudança de rota, de atitude, posicionamento em Deus. Aquele que confessa e deixa alcançará
misericórdia. O remorso ele pode ficar apenas na esfera do confessar, mas ele não avança para a esfera do deixar. O arrependimento vai te levar não só à confissão, mas também a deixar, a abandonar aquela prática, aquele pecado e viver verdadeiramente uma novidade de vida. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo gera em nós o que? Esse arrependimento. Perguntas como Jesus fez a Saulo: por que me persegues? E ali o coração de Saulo fica contrito, se arrepende de tudo que ele perseguiu, de tudo que ele fez. Lá no Atos capítulo 22, ele fala, você vê esse arrependimento do discurso de Paulo, se você quiser anotar aí, não dá tempo. Mas é tão lindo ele dando testemunho na sinagoga do que Deus fez na vida dele, em Atos 22. Ele fala assim: irmãos, você sabe o que eu fiz? Você vê dor nas palavras dele. Eu estava presente no apedrejamento de Estevão. Eu apedrejei Estevão. E não só isso, eu guardei como troféu as vestes. Eu guardei como troféu. Olha a dor desse homem, naquilo que ele vivia, achando estar certo. E sabendo que não estava. E agora ele reconhece e se arrepende e muda de rota. Esse é o processo de conversão, queridos. Então, em nome de Jesus, se está faltando algo na tua vida, sabe, nesse processo de arrependimento, tem gente que diz: eu me converti, mas o passado dele ainda é um troféu. Ele ainda guardou as vestes como troféu, né? E aí você escuta ele contar o testemunho, você não vê arrependimento na vida dele, não. Você vê, parece um troféu lá. Olha, eu aprontava, eu era o cara, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu era o bicho. E tu olha aquilo assim e fala: bom, se fosse muito bom, você estava lá ainda, né? Se era tão bom assim, já não tinha se convertido, não tinha buscado a Jesus para mudar a sua vida. Mas a pessoa fica com aquelas vestes guardadas. Ela fica com aquilo tudo vivo dentro dela. E por isso não consegue vencer o pecado. Porque o pecado em nós tem que gerar dor, arrependimento, para que você diga: nunca mais eu quero isso para a minha vida. Eu quero um novo rumo, uma nova rota. Eu quero verdadeiramente experimentar um novo nascimento. Eu era, mas agora eu me transformei para a glória do Senhor Jesus. Amém? E depois do arrependimento, né, que você sente essa dor pelo pecado, vem a conversão em si, o momento que você entrega o seu coração a Jesus e diz: Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, faz tudo novo na minha vida e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Após esse processo de conversão, sabe o que vem? Vem o batismo. Batismo. Tem gente que fala assim: não, deixa eu me fortalecer mais para eu batizar. Irmão, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Ananias ora pelo apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, né? As escamas caem dos seus olhos e imediatamente foi batizado. Filipe está no caminho e o Espírito leva ele a pregar, né, o eunuco que está na carruagem lendo o profeta Isaías. E ali na carruagem Filipe explica a palavra, prega Jesus para ele. E ele, no final que ouve Filipe pregar, ele fala assim: o que me impede de ser batizado? Tem água ali, ó. Aí Filipe diz: nada, vamos descer, eu vou te batizar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E às vezes nós, né, temos entendimento errado. Hoje nós temos crentes com 5 anos de igreja que não é batizado. 4 anos frequentando igreja, 6 anos, sei lá, você é batizado. Ah, não, isso aí é muito sério. Esse posicionamento, irmãos. Batismo é proclamação pública, é cumprimento de ordenança do Senhor, onde eu declaro diante de homens, diante de principados e potestades, que eu morri e ressuscitei junto com Ele naquela cruz. Aleluia! Ah, pastor, eu tenho um monte de coisa para vencer ainda. Ele é Deus na minha vida. Ele vai continuar o trabalho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia! Glória a Deus! Então, depois vem o batismo. E depois do batismo, né, isso tudo é um processo muito novinho, um novo convertido, ele batiza, e aí começa um processo na nossa vida de libertação. Pode botar, Rafa, o próximo. E cura.
experimentaram isso? Que seu linguajar foi tocado pelo Senhor, amém? As suas palavras vão mudando, né? Aquelas mágoas que você carregava aqui dentro, você começa a sentir o Espírito Santo te incomodando a liberar perdão. Quando sentiram, tem sentido, o pastor está no meio desse processo, glória a Deus pela sua vida. E aí você começa o Espírito Santo, né, te incomodar, não carregue fardos, começa a entregar isso para mim, tira essas mágoas de dentro de você, começa a perdoar, libera perdão, olha, vai sendo liberta, seja liberta desse vício em nome de Jesus, aleluia. O Senhor vai quebrando o poder do vício na nossa vida, seja liberto desses pensamentos de destruição, de morte, olha, seja liberto desses hábitos que tem te levado, né, ao fracasso, a perda, tem te levado ao pecado, vai sendo liberto, vai sendo curado, vai sendo transformado pelo poder do Senhor, amém, queridos? Esse é o processo do Senhor na nossa vida de crescimento. Ele vai nos libertando e nos curando. E então, depois que você vai sendo liberto e curado, se bem que o processo de libertação e cura, ele tem uma primeira pancada na nossa vida, mas ele continua, né, até que o Senhor Jesus volte. Senão a gente fica soberbo, aí já era, né? Aí a gente pensa que a glória é nossa, mas a glória é dele. Então, esse primeiro processo, vamos dizer assim, mais o grosso da libertação e da cura na nossa vida, e depois vem, diga comigo, capacitação. Capacitação. A capacitação é quando você começa a sair, né, de um nível onde o apóstolo Paulo descreve ali, né, aquele nível de menino no reino. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Gente, isso é tremendo, né? Eu sentia como menino. Eu falava como menino, então eu falava uma porção de besteira, que a criança é assim, ela fala sem pensar. Eu sentia como menino, eu sentia um monte de coisa que não era para sentir, que a criança é assim, né? Ela está dentro de um shopping, quero isso, não tem, o mundo dela acabou, então a gente ainda, né, menino no sentimento, sentia como menino, falava como menino, pensava como menino, ou seja, interpretava as situações como menino. Muita gente sem maturidade, sem visão espiritual, sem conhecimento da palavra, né? Mas, quando vinha ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Irmãos, esse texto é tão lindo, porque para deixar de ser menino, é você que vai ter que desistir de ser menino. Não é Deus que vai fazer isso por você, não. Um dia vai ter que cair a tua ficha e você vai ter que desistir de ser menino. Porque senão você fica 20, 30 anos no Evangelho, menino. Pensando como menino, sentindo como menino, falando como menino. Mas chega uma hora, sabe, que a gente entende o processo de Deus na nossa vida. E aí, como ele diz, desistir das coisas próprias de menino. Muitos de nós precisamos de posicionamentos como esse no reino de Deus. Desistir das coisas próprias de menino. E crescer. E passar para um outro nível. Capacitação. Capacitados, a unção de Deus está sobre nós. Isaías 61, o Espírito de Deus me ungiu, né? O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para. Olha a capacitação aí. A unção de Deus vem sobre a nossa vida, o Espírito de Deus vem sobre nós e nos unge e nos capacita para. Aí ele começa a falar para quê, né? Para pregar as boas novas, aos quebrantados de coração, curar, né, os contritos de alma, libertar os cativos, amém? Aleluia! O Espírito Santo começa a nos capacitar para nos usar. Então vem o processo de capacitação, de crescimento na nossa vida, onde temos sede de crescer, temos sede de aprender a palavra. Estamos na casa de Deus, mas nós estamos anotando a palavra. Estamos ali porque eu vou estudar essa palavra depois, porque eu preciso conhecer a Bíblia. Porque, irmãos, hoje nós estamos vivendo, né, como eu falei, um evangelho tão pregado de egoísmo, de receba, de pense só na sua vida, venha para receber a tua bênção e depois vai embora. Que às vezes a pessoa, quantos anos você está na igreja? 5 anos. Fala um versículo aí. João 3,16. Só sabe esse. Ou então, nem esse. Fala, Jesus chorou. Versículo, Jesus chorou.
Não é verdade? Não quer ser capacitado, não quer crescer, né? Eu vou fazer um curso, uma escola de obreiros para aprender mais da palavra. Vai, todo domingo desiste. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Dormiu. É tudo. Lê contigo, lê tititi, lê não sei o quê, mas não compra um livro abençoado, né? Que ministre a tua vida, que traga uma revelação da palavra, que te faça crescer na área que você precisa, naquilo que Deus tem para a sua vida, né? Existem livros maravilhosos, irmãos. Existem autores assim que são usados por Deus de uma forma tão tremenda que você lê um livro daquele e você sai poderosamente edificado. Você não tem como não crescer, né? Philip Yancey, por exemplo, é um homem que escreve sobre a graça de Deus, de um poder, de uma coisa tão tremenda que você lê aquele livro e você sente o poder de Deus invadindo a sua vida. E outros também. E quem é o autor daquele Derrubando Golias? Max Lucado, um homem de Deus tremendo. John Maxwell, né? Livros tão tremendos, tão abençoados, que podem verdadeiramente, querido, edificar a tua vida. E é isso que é parte do quê? Da capacitação. Né? Essa semana eu estava lendo um livro chamado Liderança com Propósito. Nossa, que livro tremendo. Como aquele livro mexeu comigo. E às vezes eu posso até dizer, poxa, eu conheço bastante a palavra, mas você não sabe tudo, meu irmão. Não sabe. Comecei a ler aquele livro, meu Deus, eu queria uma caneta para marcar no dia, eu comecei a dobrar tudo quanto é página, né? Porque, meu Deus, eu preciso reler isso. Olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa, aquilo mexe contigo, te aproxima de Deus, te capacita, te faz refletir, te abençoa. Amém? Essa é a parte da capacitação. Nós temos que querer, temos que buscar, temos que ir atrás, temos que, colocar a nossa vida diante do Senhor, arrumar tempo. Porque, pastor, eu não tenho tempo para isso. Irmãos, a gente tem tempo para aquilo que a gente quer. Porque quando a gente quer, a gente tem tempo. Quando a gente quer muito ver aquele filme, a gente arruma um tempo e vê aquele filme. Né? Quando a gente quer muito ler alguma coisa, uma revista, um negócio, né? um jornal, alguma coisa sobre esporte, a gente arruma um tempo e lê. Quando a gente quer muito ir a uma festa, a gente dá um jeito e vai. Então, precisamos, né, desistir das coisas próprias do menino e decidir caminhar em direção à capacitação. Ter sede de crescer, ter sede de ser capacitado por Deus, ter sede de fazer a vontade de Deus. E então vem o envio. Ele nos envia. Né? Ele nos enviou quando ele disse assim, ide. Olha que coisa tremenda. Você sabe o que Jesus falou para você? Diga para o seu irmão, ide. Olha o envio aí de Jesus. Ide, meu irmão. Ide fazer o quê? Discípulos. Pregando o evangelho, batizando, ensinando. Irmãos, quando eu falo todos nós somos chamados a viver este processo. Pastor, no final desse processo, então eu estou no púlpito pregando? Não, irmãos. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, mas todo mundo foi chamado para dar fruto. Aleluia! Para dar frutos, todos nós fomos chamados. E esse é um processo tremendo na vida do crente. É um processo poderoso. Claro que alguns, né? Volta um pouquinho. Alguns tentam pular. Ele passa pelo arrependimento, pela conversão, batiza e quer ser enviado. O que faltou na vida dele, gente? O que faltou? Ele arrepende, converte, batiza e quer ser enviado. O que faltou? Teremos alguém aí tentando dar fruto. Mas diz a Bíblia que, isso é bom, é uma boa motivação, mas diz a Bíblia que a árvore dá segundo a sua espécie. Então, se é uma árvore que não foi liberta e curada, que tipo de fruto ela vai dar? Que tipo de fruto essa árvore vai dar? Irmãos, existe uma história linda na Bíblia que diz que as árvores, né? Sempre que fala de árvore na Bíblia, representa os homens, a natureza humana. As árvores chegam para o oliveiro e falam assim, governe sobre nós. Aí o oliveira fala assim, deixaria eu meu óleo
coisa para fazer, tenho meu óleo para produzir, eu já dou óleo para todo mundo. Peraí, deixaria eu o meu óleo para governar sobre vocês? Não, não quero não, dá muito trabalho. Aí eles vão à romeira. Aí chegam para a romeira e falam, governa sobre nós. A romeira, peraí, deixaria eu meus belos frutos, as minhas romãs, deixaria eu tudo isso para perder tempo, governar sobre vocês? Não, eu tenho muito o que fazer, muito o que cuidar. E diz, não quero. Aí eles vão, oliveira, romeira, aí eles chegam numa figueira. Uma figueira. E a figueira também diz, não. Também tem uma desculpa e diz não. Aí o espinheiro se levanta e fala assim, eu governo sobre vocês. Eu aceito isso. O espinheiro governa. Se nós olharmos para figueiras para exemplos como esse, nós vamos entender que se aquele que tem condições de frutificar, de governar, de ser uma bênção nas mãos de Deus, que tem unção de Deus, sabe, que tem alegria do Espírito, que tem cura e libertação na sua vida, se recusar a governar, alguns espinheiros vão se levantar. E eles são espinheiros porque eles não passaram pelo processo de libertação e cura. Eles não se permitiram libertar e nem curar. E aí se tornam espinheiros e querem governar. E dura coisa é ser governado por um espinheiro. Dura coisa é ser governado por um espinheiro. Eu preciso terminar. Vamos lá. Glória a Deus. Amém? Olha, nossa classe domingo de manhã é estudar a palavra, né? Crescimento. Eu sei que, pastor, eu vim aqui ouvir uma palavra de promessa, sair daqui sapateando, glorificando. Mas eu te garanto que esse ensinamento aqui pode trazer essa promessa, essa glorificação, esse sapatear na tua... Ele pode trazer tudo o que você precisa. Amém? Aleluia. Querem pular etapas. Outros querem morar. Volta lá ainda rápido. Desculpa que eu sou bem demoradinha. Outros querem morar em alguma dessas etapas. Ele se recusa a passar para a próxima, né? Ele vai sempre voltando para nunca chegar à capacitação e ao envio. Porque ele não quer. Ah, não, deixa eu aqui só, né? Lembra do passarinho com a boquinha aberta? Deixa alguém pegar a comidinha e eu como. Tá bom demais. Tá bom demais. E querem ficar ali, né? Eles também não se permitem ser completamente libertos. Eles também não se permitem ser completamente curados. Mas eles não se permitem porque isso significa crescer. Ir para um outro nível, né? Então, novo nível, nova cobrança, novas coisas serão requeridas de você. Então, ele até poderia já estar curado há muito tempo, já poderia estar liberto, mas ele não quer. Ele não quer. Porque se tirar as mazelas dele, não sobra mais desculpa para ser do jeito que ele é. E para viver do jeito que ele vive. Então ele continua ali nadando no seu lago de autopiedade, de autocomiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, né? E infelizmente é algo que precisa ser verdadeiramente vencido, porque isso pode destruir e impedir que uma pessoa viva os novos níveis que Deus tem preparado para ela. E muitas vezes são pessoas de grande potencial, que Deus quer enviar, que Deus quer usar, e Satanás prende a alma dele. Prende a alma dele naquele nível ali, sempre precisando ser liberto, sempre precisando ser curado, sempre precisando de ajuda, porque ele não permite verdadeiramente, ele não toma posse da cura nem da libertação, porque senão ele vai ter que ir para um novo nível. Né? Muitas vezes isso é o que a gente chama na psicanálise, na psicologia também, de ganho secundário. Ele tem algum ganho secundário e está mal. Ele tem algum ganho secundário com esse problema que ele tem. Muitas vezes o ganho secundário é a atenção e o paparico de todos, da família. Muitas vezes o ganho secundário é financeiro. Né? Existem pessoas que elas querem ficar cada vez pior, porque senão perde a pensão. Então ela não quer ser curada, porque ela tem um ganho secundário ali. Não é verdade? E ela não quer perder aquilo, ela não quer ficar boa, voltar a trabalhar. Não, ela quer continuar doente para continuar com aquela pensão
ganhos secundários ali. E ela não entende, na verdade, que ela só está fazendo mal a si mesma. Ela só está destruindo a si mesma, destruindo sonhos, novas conquistas, coisas tremendas que ela poderia viver. Né? Então, alguns estacionam, alguns decidem morar eternamente em alguns estágios. Mas nós precisamos caminhar até o envio, até viver o ID do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver agora, finalizando, Ananias, né? O que Ananias faz? Nós já lemos toda a história aí de conversão do apóstolo Paulo, que coisa tremenda, semelhante à nossa vida, momento das escamas caírem, momento de libertação e cura na vida dele, de arrependimento. E aí Deus, nesse momento de Saulo, de libertação, de cura, de conversão, Deus precisa usar alguém. Diga comigo, Deus precisa usar alguém. E quantos podem responder? Eis-me aqui, Senhor. Deus precisa usar alguém. Se fizermos uma rápida pesquisa aqui nessa manhã, quantos aqui podem dizer, olha, no meu processo de conversão, de vir para Jesus, teve alguém que Deus usou? Quantos aqui? Deus usou alguém? Olha, Deus, por exemplo, o testemunho do Cris Duran, né? Deus usou o pastor pregando, se não me engano, foi o Billy como é o nome dele? Benny Hinn, Billy Graham e Benny Hinn. O Benny Hinn ou o Billy Graham, um dos dois, pregando na televisão. Ele estava na Europa fazendo um show, amargurado, angustiado, e ele liga a televisão e ele acha esse programa e tem um homem de Deus ali pregando o Evangelho. E ele diz que cai de joelhos, esse testemunho dele é lindo, cai de joelhos no seu quarto, e ali ele tem um encontro com Jesus, e a sua vida nunca mais é a mesma, e hoje o Cristo Duran é a bênção que ele é no reino de Deus. Deus usou alguém. Deus sempre vai usar alguém. E onde estão os Ananias dessa geração? Que dizem, Senhor, eis-me aqui, para alcançar os teus Saulos, que o Senhor vai transformar em Paulo, e que vai usar, e que vai ser uma bênção nessa geração. Senhor, eis-me aqui, eu vou. Senhor, o que o Senhor precisa? Romanos capítulo 10 diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, a igreja tem falado sobre tantas coisas, mas pouco a igreja tem falado sobre ganhar, sobre o ID de Jesus, sobre fazer discípulos, sobre batizar, sobre ir lá fora e arrancar das mãos do diabo aqueles que estão sofrendo, oprimidos, aprisionados. E o Senhor conta conosco. Nós somos a igreja do Senhor. O próprio Jesus apareceu para Saulo. Foi ou não foi? E isso nós não vamos fazer nunca. Dar à pessoa uma experiência pessoal com Jesus. Tu vai pregar, não é verdade? Mas não somos só nós. Tem uma parte que nós nunca vamos fazer. Dar à pessoa uma experiência pessoal com Jesus. Nem aos nossos filhos. É por isso que sempre fez parte da minha oração de pastor Márcio. Senhor, dá uma experiência pessoal contigo para a Júlia e para o Pedro. Dá uma experiência, né? E quando, às vezes a Júlia chega para mim falando aqui dos encontros dos adolescentes, o culto que eles tiveram, e quando ela começou a participar um tempo atrás, antes dela decidir batizar, ela falou assim, mãe, eu quero te falar um negócio, mas você não vai ficar assim, ai que lindo, não vai fazer isso não, né mãe? Eu falei, vou tentar, já que você disse, eu não vou fazer. Mãe, olha, o negócio lá que teve o culto, eu senti a presença de Deus. Olha, eu senti Deus no meu coração, eu chorei na presença de Deus. Mãe, eu nunca tinha sentido isso. Irmãos, criada dentro da igreja. Criada em classe, criada em encontro de criança, mas chega o momento de ter a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus. E nós precisamos orar pelos nossos filhos, para que eles cheguem a esse momento, ter experiências pessoais com o Senhor Jesus. Eu falo isso na minha vida também, fui criada em igreja evangélica, mas eu digo, eu tive um encontro com Jesus aos 14 anos de idade, porque ali eu tive um encontro com Jesus. Não foi o encontro da minha mãe, não foi o encontro da minha irmã, foi o meu encontro com Jesus. Então, esse encontro pessoal
nenhum de nós pode dar a ninguém. Então, Jesus vai ter um encontro com eles, em nome de Jesus, amém? Nós profetizamos isso, que a obra do Espírito Santo vai se fazer. Mas associado a esse encontro, Deus precisa usar alguém. Jesus aparece, toca o coração, e aí ele sabe, preciso usar alguém. E esse alguém se chama Ananias. E o Senhor aparece a Ananias numa visão. Olha aí o que diz. Então, o Senhor, estou no versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor te conhece pelo nome. Amém? E quando Ele chegar para você, Ele vai dizer: servo, não, Ele vai te chamar pelo nome. E você vai responder para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E Ele disse: Ananias. E Ele ali aparece para Ananias numa visão. E Ele começa a dizer, a revelar o propósito que Ele tinha naquele momento para usar a vida de Ananias. Então, algumas coisas nós aprendemos, alguns passos na vida de Ananias aí nesse momento com Deus. A primeira coisa que ele recebe é uma visão. Visão. Irmãos, nós precisamos ter visão do reino, visão do id, visão de ganhar. Nós precisamos estar antenados. A nossa visão, ela tem que ser ampla. Diga comigo, a minha visão precisa ser ampla. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Eu gosto desses exemplos só para a gente entender melhor. O que é ter uma visão ampla? Eu cheguei numa reunião no meu trabalho. Uma reunião, todos os professores lá, direção, um monte de coisa para resolver, um monte de pepino para resolver. Eu podia estar nessa reunião pensando: estou morrendo de dor de cabeça, porque era verdade. O que eu estou fazendo aqui? Que dor de cabeça. Eu podia estar nessa reunião pensando tudo que eu tinha para fazer naquele dia, pensando nas coisas ali mesmo que tinha para resolver do trabalho. Mas o servo de Deus, ele precisa ter uma visão mais ampla. Amém? Ampla. E eu estou ali naquela reunião, observando. Só observando. E aí, eu reparei uma professora de educação física, linda ela, nova, recém-casada, casada há 3 meses, e ela estava assim um pouco na minha frente, e eu fiquei observando ela a reunião inteira, observando que ela tem algo chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ela estava o tempo todo na reunião. Irmãos, essa reunião começou às 7h30 da manhã. Era 11 horas da manhã, ela estava assim. É sério isso. 11 horas da manhã, eu estava assim. Daqui a pouco ela parou um pouco, ela abriu a bolsinha dela, pegou um papel de bombom, amarelinho, não sei o nome, e começou. Passou o papel. E não incomodava o barulho, nada disso, a sala ampla, projetor, um monte de coisa, vídeo passando. Eu estou observando. Aí comecei a orar por ela. Comecei a orar, falei: Jesus, me dá uma oportunidade. Ela é nova lá, ela chegou em 2 meses, eu não tive muito contato com ela ainda, os horários não batem muito. Eu peguei, acabou, aí tem um momento lá que as turmas se reúnem para fazer planejamento. Eu não preciso fazer planejamento, minha história lá é outra, diferente, e a dela também, que a gente é P1. Aí eu falei: agora, todo mundo reunido, trabalhando, não sei o quê. Cheguei, sentei perto dela, falei: oi, Fernanda, posso falar com você? Pode. Olha, eu observei durante a reunião, falei mesmo, observei durante a reunião, você mexendo no cabelo. Ela olhou para mim e falou: você observou? Eu observei. Aí, gente, você acha que outras pessoas observaram? Ninguém notou. Você está entendendo como nós estamos numa geração tão egoísta? Tão cada um cuida da sua vida. Ninguém notou. Ela ficou assustada por eu ter notado. Você notou? Eu falei: notei. Aí comecei a conversar: posso conversar com você? Aí ela falou para mim assim: quem é você?
as outras pessoas. Ah, então você é crente, né? Sou crente. E o que está vendo? Aí ela começou a se abrir, começou a falar. Irmãos, resumindo, depois aquela menina me levou num lugar. Ela só anda de jogging, né, de casaco, educação física, mas só anda de casaco, um calor tremendo. O braço todo ferido, porque ela se fere toda. Todo marcado, uma menina linda, toda marcada. E ela falou assim, agora eu estou indo para o rosto. E a minha terapeuta mandou eu ir para o cabelo para evitar para não acabar com o meu rosto. O rosto dela já bem marcado, com maquiagem em cima. E eu estou indo para o cabelo para não... E eu deixo um papel, alguma coisa na minha bolsa para não ir para o rosto, para sair do meu rosto. Irmãos, olha que sofrimento. Alguém que está numa mesma reunião que você. Alguém que está ali aparentemente muito bem, obrigado. Essa geração está sedenta da palavra de Deus. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo. E nós que temos uma palavra de vida, nós que temos uma palavra de libertação, de cura, nós que temos Jesus, a solução, a saída para apresentar, muitas vezes estamos vivendo a nossa vida. Os nossos problemas, cuidando da nossa vida. Sabe? E ali eu pude falar de Jesus para aquela menina, do amor de Deus. Comecei, e ela falou, onde é a sua igreja? Eu falei, Vila Isabel, eu moro na Barra. Aí eu fiquei quieta, aí ela falou, pertinho. Aí eu, Grajaú, Jacarepaguá, pertinho. Aí falei para ela que ia dar um livro, um dos meus livros a ela, que é sobre vida emocional. Aí ela falou, mas você vai me dar quando? Aí eu falei, olha, amanhã eu estou aqui. Ela, mas amanhã eu não estou. Aí eu falei, então eu trago na semana que vem. Ah, não. Peraí. Ah, já sei. Você traz amanhã e deixa na minha pasta, que eu vou passar aqui só para pegar. E você vendo ali sedenta, né, falando do amor de Jesus para ela. E assim, Deus quer usar as nossas vidas. Amém, queridos? Olha para o teu irmão, diga, Deus quer usar a tua vida. Diga, eu preciso de uma visão ampla. Eu preciso obedecer. E visão ampla significa olhar, diga comigo, olhar além de mim. Minhas necessidades, meus problemas, olhar além de mim. Porque Jesus olhou além dele e foi naquela cruz morrer pelas nossas vidas. Obediência. Diz o texto, e ele foi. Né? Não é isso que o texto diz? E ele foi. Ananias foi. Está no versículo 17. Então Ananias, vamos falar bem forte. Então Ananias foi. Aleluia. Você está disposto a obedecer? Porque aí vem o desafio. E não são desafios fáceis. Você viu? Até Ananias falou para Jesus assim, peraí Jesus, esse aí que tu está falando não é aquele que mata todo mundo, leva preso. Tu tem certeza que é esse? Jesus falou, tenho. Esse é para mim vaso escolhido. Querido, aquela pessoa que você acha que é impossível. Aquela ali, não, aquele ali odeia crente. Aquele ali é perseguidor. Aquele ali é o último. Jesus está dizendo, pois saiba que ele é para mim vaso escolhido. Não desista. Diga, obedeça. Se o Senhor está te mandando ir, vá. Se o Senhor está te mandando falar, fale. O Senhor, querido, olha, parece até que Deus gosta mais desses, né, esses casos impossíveis. Né? Que quando vem para o Evangelho, mas vem para saquear o inferno também, né? Vem com tudo. Então ele foi, ele obedeceu. Se prepare para receber comandos de Deus. Amém? Se prepare para receber comandos do Senhor. Então você vai e fala. Irmão, você acha que foi fácil? Eu naquela reunião, eu abordar uma pessoa que eu não conhecia, eu abordar uma pessoa que é nova, que até as outras professoras já criei liberdade, elas já sabem, vem conversar comigo, eu oro com ela. Existe já um relacionamento criado, mas não era um caso, ela é muito nova lá, não tem 2 meses que ela chegou, e eu assim, nunca tinha parado para conversar com ela. Não foi fácil abordá-la. Ela podia me dar um fora? Podia. Ela podia dizer, vai cuidar da tua vida. Tu está na reunião olhando a minha vida. Vai trabalhar, vai cuidar da tua vida. Ela podia dizer
te garante. Aleluia! Ele te garante. Se ele te disser, meu filho, vai cuidar da tua vida, tu diz amém, glória a Deus, vou estar orando por você. Tu pode ter certeza que essa palavra vai quebrantar o coração dessa pessoa, amém? Então diga visão, obediência e o último tópico. Disposição. Disposição. Tem gente que até consegue enxergar, né? Tem gente que até vê, mas falta o quê? Disposição para poder obedecer. Ele nem tem problema com obediência, com submissão. Ele está acostumado a estar sujeito a autoridades. Ele está acostumado. Ele não tem problema com isso. O problema dele é o quê? Disposição. É por isso que a Bíblia vem batendo feio, vem falando sobre preguiça. Não é verdade? Sobre preguiça, é verdade. A Bíblia fala sobre preguiça. Por que a Bíblia fala tanto sobre preguiça? Porque ela também nos impede de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o chamado de Deus. Irmão, que dá preguiça mesmo. Dá trabalho. Ananias, quem sabe o que Ananias estava fazendo? Jantando? Dormindo? Né? Ananias estava assistindo um filme? O que Ananias estava fazendo? Ananias estava lendo um bom livro? Ananias estava no conforto do seu lar. Quando Jesus vem e fala, levanta e vai. Tem que ter o quê? Disposição para frutificar, para responder o ídolo do Senhor, para servir ao Senhor. Tem que ter disposição. E o Senhor fala, vai à rua que eu te mostrar. Tem que ter disposição. Irmãos, tem que ter disposição para ligar para alguém. Para ligar para alguém, dizer como é que você está. Sabe? Para alguém se converter e você consolidar essa pessoa, fazer uma ligação, dizer como é que você está bem, está firme. Tem que ter disposição para fazer uma visita. Tem ou não tem? Tem que ter disposição para sair do teu lar e visitar alguém. Tem que ter disposição para ir lá no hospital visitar alguém. Glória a Deus. Tem que ter disposição para sair do teu lugar. Tu está aqui no culto, adorando, recebendo. O Espírito Santo fala, vai lá atrás, olha para aquela irmã. Olha aquela pessoa chorando lá, vai lá, abraça ela, dá uma palavra a ela. Tem que ter disposição. Tem que sair da zona de conforto. Tem que se levantar para fazer, dar trabalho. Tem que ter disposição para dar um folheto. Tem que ter disposição para ir buscar alguém em casa. Vou passar aí, vou te pegar. Vamos para a igreja comigo. Tem que ter disposição para fazer isso. Tem que ter disposição para se importar. E outra coisa, irmãos, a igreja precisa aprender a continuar o processo. Diga comigo, continuar o processo. Ide, fazer discípulos, batizando, ensinando. Tem gente que fala assim, já convidei para ir para a igreja, tá bom. Agora é com o Espírito Santo. Aí a pessoa vem e realmente o Espírito Santo toca, né? E ela se converte. Aí você diz, Senhor, muito obrigado. Ei, não acabou aí não. O Senhor diz que nós vamos levá-los ao batismo. Batizando-os. Vocês, batizando-os. A igreja diz, a palavra diz, ensinando-os. São vocês que vão ensinar. Hoje a igreja está precisando de pessoas com essa disposição. Que vê alguém se converter e diz lá no seu lugar, opa, essa vida é minha, vou levá-lo ao batismo. E diz lá no seu lugar, eu que vou ensinar os princípios do Evangelho para ela. Sabe que nós estamos precisando de pessoas que abraçam o novo convertido e comecem a partir dali a cuidar dele. Comece a ligar para ele, a fortalecê-lo, a orar com ele, a marcar com ele mais cedo no culto para ensinar ele todos os fundamentos bíblicos, todo o processo de arrependimento, de libertação, de cura, e está ensinando para ele a obra da cruz, está ensinando para ele sobre a obra da salvação, está ensinando para ele sobre o que é batismo, sobre a caminhada com Jesus. A gente pensa que ministério, irmãos, é subir, pregar, subir, tocar. Não. Todo ministério passa por vidas. Qualquer ministério que não passe por vidas, não pulsa como pulsa o coração.
coração de Deus, porque o coração de Deus pulsa por vidas. Amém? Disposição de continuar o processo. Às vezes eu atendo umas pessoas no gabinete e falo assim, meu Deus, como essa vida precisa de outra pessoa que grude nela. A palavra é essa. Né? Que aí já é outro papel, não é o papel do pastor. Uma pessoa que grude nela, que sente com ela na igreja, que chegue, marque com ela meia hora antes e abra, vamos ler isso aqui, vamos orar junto sobre isso. Sabe? Olha, isso aqui, deixa eu te explicar. O pastor pregou aquilo, eu não entendi. Chega mais cedo, a gente vai conversar sobre essa palavra, eu vou te explicar. Olha, vamos orar. Acaba o culto, ó, antes do culto, todo culto, quando acabar eu vou orar com você antes de você ir embora. Como está faltando Ananias nessa geração? Pessoas dispostas a orar para que as camas dos olhos caiam, a discipular, a ensinar, a cuidar de vidas. Como estão faltando pessoas que ensinem as bases do Evangelho. Por isso tem crente de 4, 5 anos que não conhece, Olha só, por que quem cresce no Evangelho tem uma base maior? Porque ele aprende coisas quando criança, que quem se converteu agora, muitas vezes não tem na igreja. Aí talvez você diga assim, pastor, por que não tem um curso aqui de novo convertido? Volta e meia tem perto do batismo, mas não adianta eu botar esse curso, sabe por quê? Irmão, você que é crente velho, tem dificuldade de vir na igreja várias vezes? Como é que você quer que o novo convertido, além do culto, venha 5 horas da tarde, 8 horas da manhã? Você acha que ele vai vir? Somos nós que vamos a eles, que visitamos. Somos nós que marcamos um horário aprazível para eles, para que possamos ensinar a palavra. E tem gente assim, pega o novo convertido, lá, classe de batismo, 3 vezes na semana aqui. A pessoa vem uma vez e desaparece. Se nós que somos crentes velhos, muitas vezes escolhemos o culto que vamos estar. Se vem 4, vem domingo, se vem domingo de manhã, vem domingo à noite. Aí tu quer que o novo convertido tenha compromisso de estar numa classe, de estar nisso. Não, somos nós. O ID, somos nós que temos que ir. E sentar com essa pessoa até que ela firme e caminhe com suas próprias pernas. Amém? Dar um estudo bíblico, visitar, estar com elas. E muitas vezes essas pessoas que estão dentro da igreja, que se converteram mais tarde, elas não têm base. Porque, por exemplo, no Ministério Infantil, eu pedi a Isabel permissão para usar o exemplo de uma das aulas dela. A Isabela, a esposa do Michel, professora do Ministério Infantil. Né? E outro dia eu subi, fui ao Ministério, dar uma olhadinha, nem consegui sair de lá, de tão tremendo que estava acontecendo lá. Né? Ela estava ministrando para as crianças e 2 ou 3 crianças se converteram. 6, desculpa, minha insignificância. 6 crianças se converteram naquela aula. 6. Porque ela pegou o livrinho sem palavras. Quantos conhecem o livrinho sem palavras? Todo o plano de salvação, né? Que está aqui. E às vezes a gente é crente velho e não sabe fazer. Não sabe. Vem cá, Isabela, explicar o livrinho sem palavras. Vem cá. Eu amo isso. Tem a pulseirinha também. É maravilhoso. Começa aqui pelo amarelo. Cada cor, né, significa um passo. O amarelo é o quê? O amarelo simboliza as ruas de ouro, né? A gente fala do céu. E aí a gente fala que tem um impedimento para entrar no céu, que é o pecado, simbolizado pelo preto, e a solução para o pecado, que é o vermelho, que simboliza o sangue de Jesus. E o coração fica branco, né? Depois do sangue, que lava o coração do pecado, fica alvo como a neve, e termina com o verde, e a gente fala das plantas, né, da vida e do crescimento espiritual. A gente fala da oração, da leitura da palavra, do crescimento espiritual. Dá um aplauso, Senhor. Vou pregar o Evangelho para crianças, né, com entendimento maior. E tem gente que, se você der isso na mão dele, não sabe explicar. Porque não teve o quê? Essa base, talvez, na infância. E se você não teve, meu irmão, você está aqui ouvindo, dizendo, pastor, eu ainda não tenho condições. Eu estou num processo ainda de ser esse novo convertido que recebe, que aprende. Busque isso. Busque isso. Peça ajuda a alguém para que você aprenda. Continue nesse processo. Né?
Vai buscando, vai buscando, vai buscando, peça ajuda. Se você está precisando de estudo bíblico, se você não conhece muitas vezes a base do Evangelho, fundamentos bíblicos, busque isso para a tua vida. Isso vai ser um crescimento tremendo. E se você sabe tudo isso, tem para dar, e está aí sentado, né? Toda a vida, vendo a banda passar, prepare-se, porque Deus quer usar a tua vida e Ele quer te levantar nessa manhã como um Ananias nessa geração. Quantos podem dizer como Ananias, eis-me aqui, Senhor? Diga, visão, obediência, disposição. Que seja liberado sobre a tua vida nessa manhã. Visão, obediência e disposição para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E aí você vai dar muitos frutos e a palavra vai se cumprir. As bênçãos vão te alcançar. Porque quem dá muito fruto pede o que quer. Que coisa linda, né? Aquele que dá muito fruto pede o que quer. E o Senhor concede. Amém? Diz a palavra em Jó 42:10. Diz: o Senhor mudou a sorte de Jó e lhe deu o dobro, quando este orava pelos seus amigos. Quando ele parou de lamentar o seu estado e foi abençoar, foi dar fruto, ele recebeu o dobro, ele foi abençoado, porque a bênção de Deus é a frutificação. Aleluia! Nós podemos ficar de pé nessa manhã.